Oi, boa noite. Você tem medo do quê? Você tem medo, algum medo que te paralisa ou que te impede de fazer algo no seu dia a dia? Atenção, isso é uma fobia. Nós vamos falar sobre isso essa noite. E uns minutinhos para você. Você tem? Faz momentos de pausas restauradoras na sua rotina? Hoje teremos aqui no lado delas um especialista no assunto, que é o Sandro Bosco. Ele vai nos ajudar a pensar sobre autocuidado. E como demonstrar um amor mais sutil em situações bem especiais? A gente também vai falar sobre esse assunto porque a gente assistiu um vídeo muito bacana que sensibilizou todo mundo e a gente quer compartilhar ele com você no nosso último bloco. Fica aí, a gente vai rodar a vinheta e já a gente começa. Está no ar o Ao Lado Delas. Como eu já perguntei, você tem medo do quê? Eu tô rindo, mas esse assunto não tem tanta graça assim, né? Acho que o riso é de pânico, de fobia. Bom, medo é um sentimento que é inerente a todos os seres humanos, de todas as espécies, até porque ele nos protege do perigo. Mas quando esse medo passa de um patamar, quando ele acontece de uma maneira que não faz sentido, ele se chama fobia e nós vamos falar sobre isso essa noite aqui. Quando esse medo te paralisa, é um sinal de atenção. Ele pode, junto com todo esse contexto, ainda gerar ansiedade, trazer fobia. A Paty preparou um vídeo pra gente falar mais e entrar em contato com esse assunto que é complicadinho. Vamos assistir a Paty e a gente já começa o nosso programa. O medo é um sentimento importante para a autopreservação. Sem medo, correríamos riscos desnecessários. Mas, por causa dele, nos protegemos e procuramos proteger também as pessoas que amamos. Existem medos bastante comuns, como o medo da violência, de andar de avião ou de falar em público. Mas o campeão em todas as pesquisas é o medo de uma situação que todos vamos enfrentar um dia. Do que você tem medo? De morrer. Do que você tem medo? De perder alguém que eu amo. Nem sempre o medo corresponde a uma ameaça real, mas vai fazer o cérebro entender isso. Bom, eu tenho medo de gafanhoto desde quando eu nasci, porque a minha mãe tem medo de gafanhoto. Minha mãe tem medo desde os 9 anos de idade. Quando ela era criança, um primo dela ou um tio dela, não sei, colocou um gafanhoto dentro da blusa dela. Enfim, eu e minha mãe, a gente não mata gafanhoto, a gente não chega perto de gafanhoto. E é isso, essa é uma história que eu tenho para contar de gafanhoto. Olá, meu nome é Débora e o medo que eu tenho é de gatos. Na verdade, eu tenho pavor de gato. Quando eu era pequena, meus pais estavam dormindo e eu estava na sala e apareceu um gato na janela de casa. E aí eu dei um grito, né? Só que eu acordei meus pais com o meu grito. E aí eu levei uma bronca, né? Aí meu pai foi procurar o gato, não tinha gato nenhum, porque é óbvio, né? Ele se assustou com o meu grito e ele foi embora. Só que eu fiquei com muito medo depois disso. E aí depois, quando eu cresci, todas as vezes que eu via algum gato, assim, que passava perto de mim algum gato, meu coração acelerava, minhas mãos ficam suadas. É realmente um medo que realmente é maior do que eu, né? Mais forte do que eu, esse medo. Fica claro no vídeo quando a gente está falando de medo e quando a gente está falando de fobia, porque o gato não vai matar a pessoa, né? Mas quando esse medo toma conta da gente é duro. Você que está aí assistindo a gente, compartilha nas nossas redes sociais. Qual a sua fobia? Você está com alguma ou já teve alguma? Compartilha qual a fobia que você realmente acha difícil de lidar. E aproveitando, dando boa noite para o nosso convidado especial, Sandro Bosco, e já te fazendo uma pergunta, Sandro. Quais são as fobias mais comuns que você encontra?
Olha, as fobias mais comuns, existe a síndrome de pânico, né? Que parece que camufla muitos medos e às vezes é difícil a pessoa localizar. Mas o medo de avião é muito comum, esse medo de se expor, de falar em público, né? Aquela situação de aniversário quando você fala discursa, que a pessoa trava. É tão simples ela falar alguma coisa, mas a sensação de expor, de ser julgado. E o medo das alturas, para quem é bem físico, né? Aquela sensação de quase é um terror. São 3 medos que são muito comuns, né? O social, o mais físico da relação da altura, o medo do avião. E para quem não tem eles, parece que eles são Tão bobos, né? irracionais, né? Por que ter medo disso? Né? Mas todo mundo tem algum medinho, né? Tem uma Sim. semente de um medo, já cresceu. Nasceu, ferrou, né? E vocês, meninas? Legal. Que fobias que vocês encontram assim? Eu acho que é o que o Sandro trouxe, né? Inclusive tem uma pesquisa que eu li uma vez que o medo de falar em público vem antes do que o medo da morte. A gente tem mais medo de falar em público do que da morte. Porque vai continuar vivo pra ouvir a Então, crítica. esse é um medo muito comum, né? E somado ao que ele trouxe, medos dos animais, né? E aí cada um com o seu bicho. Então tem o gafanhoto, que nem a gente viu, mas tem a barata, tem a cobra, tem a aranha, que é muito comum. Então medo desses animais. Então acho que é o que a gente mais encontra aí no dia a dia, né? Tem algum outro, Vânia, que você lembra? Assim? Eu tive um outro que é o medo pós-acidente. Eu tive um acidente de carro e foi com um caminhão. E desde então eu passei a ter fobia da estrada quando o caminhão passava do lado. Mas fobia mesmo de pedir, pelo amor de Deus, sai do lado do caminhão. Coitado do motorista. Coitado do marido que ficava desesperado. E uma outra fobia muito interessante que eu não sabia como ia trabalhar. Quando eu fiquei grávida e minha filha nasceu, eu tinha a fobia dela, se ela estava respirando ou não. Então eu ia lá pertinho dela para sentir se ela estava respirando ou não. Quer dizer, uma neura, né, uma fobia, e que isso com o tempo só melhorou depois que eu comprei uma babá eletrônica, que aí eu ouvia, mas eu fui trabalhando isso dentro de mim. Mas foram fobias assim que me tiraram do sério por muito tempo. A gente está aqui falando de fobias e eu fiz uma pesquisa de alguns nomes, né? A gente está falando da altura e chama acrofobia, essa fobia de altura. De locais cheios, agorafobia. Agorafobia. Aracnofobia das aranhas, catissaridafobia de baratas. Olha, até o nome é difícil, né? Enfim, tem mais algumas que eu vou falando aqui à medida que o programa vai rolando. A fobia do escuro, né? Fobia do Tem escuro. muita gente que dorme de luz acesa, precisa estar com alguma luzinha acesa, né? Pra ter isso. Ô, Sandro, o que Tem umas- aparece lá na clínica que você... Aparece também essa fobia do silêncio, né? Quando a pessoa tem que dormir com algum barulho e lugares Ah, que interessante, essa eu não conhecia. Também não. Não, isso é interessante, eu porque... faço muitos eventos fora de São Paulo e a gente procura trabalhar o silêncio. E aí, às vezes, a pessoa se depara com aquele lugar muito silencioso, ela não precisa dividir o quarto com alguém, precisa ter algum movimento, precisa ter algum silêncio para ela se acostumar. Né? Eu acho que vale a pena Talvez. contextualizar quem está assistindo a gente, que o Sandro tem um estúdio de yoga e práticas, né? Isso. E aí quando você fala do silêncio, eu imagino a pessoa que vai lá meditar e tem medo de ficar quietinha. Né? Eu já ouvi assim, nossa, aqui é tão silencioso que parece que meus pensamentos gritam. Então é o medo com ele mesmo. Com ele Medo mesmo. de si mesmo, eu acho que eu ainda não vi essa pessoa. Começou a escutar os pensamentos com mais Ui, clareza. não. E falou, nossa, Que eu tô é isso que eu ouvindo? penso? Não, preciso ouvir lá fora. Você sabe que me lembrou uma coisa de mais um outro medo? O meu pai tinha pavor de hospital. Ele não podia colocar o pé na porta do hospital. Uma vez ele foi para me visitar, que eu tinha feito uma cirurgia, e o médico teve que me largar para segurar ele, porque ele desmaiou literalmente. Então tem alguns medos. Não, e aí no hospital, agulha, sangue, aí começa a juntar, né? Sabe que algumas esse eu passei também. características. Toda vez que o garoto ia tirar sangue, eu desmaiava, assim, eu quase desmaiava. Olha. Aí eu aprendi a não olhar quando eu tirava sangue no rosto, ficava conversando com alguém. Eu faço pra isso não até trazer a hoje. pessoa- Ô, Verônica, e o que é fobia quando a gente olha pelo olhar da neurociência? De onde Eu vem? vou trazer até da PNL, que eu acho que é super interessante, né? Dentro da programação neurolinguística, a gente trata bem essa questão de fobia, né? Em alguns momentos.
E o que a gente traz muito lá, claro, são diferentes tipos de situações e de fobia, mas quando a gente imagina, né, o medo do avião, o medo da barata, de algum animal, coisa assim, muitas vezes na PNL tem a ver com a construção da imagem interna que a gente faz, né? Então, uma pessoa que tem medo de uma barata, na verdade, quando ela pensa numa barata, para ela não é uma barata tradicional, né? Normalmente essa barata ela é brilhante, né? As antenas são gigantes e ela sempre está pronta para te atacar, né? E se a gente pensar na realidade uma barata, você dá uma pisada, ela foge. Mas a gente cria uma imagem interna que acaba gerando esse medo exagerado, né? E a mesma coisa de avião. Porque se pensar, né? A pessoa pensa que a vai pessoa, cair, na né? verdade, a pessoa, ela mesma, provavelmente nunca caiu de avião. Mas, É porque não estaria nunca. senão ela não nunca entrou no estaria, avião. nunca entrou no avião. Mas com certeza, através dos filmes, documentários que assistiu, né, histórias que ouviu sobre quedas de avião, ela, né, ao perceber uma pequena turbulência no avião, já cria a imagem mesmo da queda, do acidente, de tudo que vai acontecer. Então, fobia está muito relacionada à projeção do que aquele objeto ou situação gera Imagem interna. emocionalmente. Isso, a gente cria internamente uma imagem. Esses são alguns tipos de fobia, né? Diferente de quem às vezes realmente passou também pelo trauma, etc. Né? Mas é a muito gente interessante vê que é o que você constrói dentro de você. Isso, E exatamente. você se apega àquilo, né? Vira uma realidade pra você. A gente tem a capacidade de se apegar às coisas, e a gente se apega a essas coisas que são maléficas para você, mas você aprende a conviver com ela, mesmo que ela te traga sofrimento. Você tinha falado de um mestre, né, que tem 2 ensinamentos sobre fobia. A pegadinha! Outro tema. Não, é porque a gente estava conversando um pouquinho antes de começar Fobia. e trazendo percepções sobre o tema fobia e tudo. E como Sim. o Sandro Ele tem foi um olhar mais É oriental. que eu pensei no outro tema, mas na verdade ele é um contemporâneo de Jesus Cristo. Não se sabe se ele viveu 200 ou 300 anos antes, mas ele viveu na Índia. E Jesus Cristo no Oriente Médio ficou mais famoso, mas ele é muito famoso até hoje em todos os meios de quem estuda yoga e meditação. E ele tinha 5 sofrimentos básicos humanos, e 2 que ele enumerou dentro desses 5 era o apego e a aversão, que na verdade são 2 pilares Relacionados à da fobia. fobia, né? Você tem uma aversão por todos esses elementos que a gente constrói, como no vídeo a gente viu da moça pelo gafanhoto, né? Sim. Pelo gatinho. E você imagina, os pais podem ter falado para ela, não tem gatinho nenhum, você não viu gatinho nenhum. Então, ainda foi negado a ela aquele sentimento. Então, a aversão, ela cresce, né? Cresce. E o apego. E o apego, da mesma forma, ele cresce, né? E veja, o apego, porque, na verdade, aquilo fica uma coisa tão habitual que ele faz parte de você, né? Você tem até como medo hábito, de largar. E o medo da perda, exato. né? Então, acho que isso tem... Como é que eu vou viver sem Medo essa de fobia? largar, medo de largar, mas todo mundo já sabe que você tem aquela fobia, de repente você não tem mais, não, é melhor eu viver com ela. Quase que vira uma identidade, né? Sim, eu me identifico sim. ao ter essa fobia, e aí, né, não tê-la mais, a gente É perde. bem isso, a identificação vem de você se tornar idêntico, né, do latim. Então você vai se tornando idêntico àquilo, né? Aquele medo vai fazendo parte de você. E ele se instala no corpo, né? E eu imagino que quem está assistindo a gente agora já deve estar em pânico de tanta gente falar de coisa louca, né, e fóbica. Até eu já estou ficando aqui meio fóbica. Vamos para a solução? O que a gente pode falar para quem está assistindo a gente conseguir lidar? Porque eu acho que a ideia, né, de trazer esse tema é que as pessoas não se apeguem justamente à fobia, né, que elas consigam ressignificar, entender de onde vem, para dar um novo significado, porque tem cura, né? Não, uma coisa até apareceu no vídeo, eu achei muito bacana. Primeiro, entender que o medo também é muito positivo, né? Porque ele também nos protege. Então, isso eu acho que é muito rico a gente reconhecer o quanto que é importante a gente ter esse sentimento. Porque em várias situações ele pode nos ajudar. Então, às vezes até o reconhecer é bom. A questão é quando ele é exagerado, né? Então, por exemplo, se eu tenho
um pouco de medo de falar em público, isso vai me ajudar, porque talvez eu estude mais, eu prepare mais, esteja lá mais presente, então isso ajuda. O problema é quando o medo é tão exagerado que vira um obstáculo, e aí eu não falo em público. Então aí né, essa diferenciação, acho que é primeiro importante a gente reconhecer, né, se está exagerado ou se está suficiente para uma proteção. Né? E assim como solução, eu vejo também você perceber que você constrói aquele cenário, né? Como você bem falou, a barata é maior, ela é mais brilhante, ela é quase num desenho animado, ela cresce, né? E você percebeu o quanto o medo está instalado no seu corpo, né? Na respiração ela está alterada, o corpo está paralisado. Porque quando a gente diz, o medo me paralisou, o que paralisou? Paralisou seu corpo está paralisado, né? Muitas pessoas com síndrome de pânico falam, olha, liga e fala, vem me buscar porque eu não consigo sair daqui, não é verdade? Sim. Ou quando ela está defrontada com aquele medo que para ela é maior. Porque a mente tem essa capacidade, né? Ele está andando numa trilha, ele tem uma fobia por cobra, ele viu uma corda, mas a corda virou uma cobra, né? Não é assim que ele se desespera com aquilo e está gritando uma cobra, não, era só uma corda. Uma raiz. Então, o que eu levo as pessoas a trabalhar é muito ter a consciência do corpo. O quanto o corpo está paralisado, o quanto o corpo está tensionado. Isso a gente tem infinitos recursos, né? Desde a massagem muscular até posturas físico, de yoga. Própria respiração. E num terceiro momento a respiração, que é uma coisa assim, menos concreta do que o corpo, mas ela está lá, ela está muito acelerada. Se você observa um animal acuado, né? Talvez mais fácil observar uma pessoa, você vê como ele está tremendo e a respiração está muito acelerada. Igualzinho a gente, só que a gente aprende a não demonstrar. A gente esconde bem, né? Verdade. Muito bem. Tem alguma diquinha, Daniela? Tenho. Uma coisa que eu acho interessante, que até estava conversando com uma menina, é você mudar o foco. Então, por exemplo, eu estou com medo, esse medo ele tem uma razão. Aquilo que está acontecendo, sou eu que estou projetando ou realmente aquilo existe? Então, por exemplo, se eu estou num lugar onde eu estou com medo das pessoas, porque elas estão vindo em mim, mas elas estão vindo até mim ou sou eu que estou projetando isso? Então, isso foi interessante porque uma menina que eu conheço, ela conseguiu mudar isso e sair dessa situação. Mudando a percepção dela. Muito legal. Vocês veem, gente, a gente fala, né, das fobias, mas a gente traz dicas para vocês. Eu acho realmente, para mim, o que funciona é controlar a respiração, né? Porque ela começa a ficar ofegante e aí dá uma taquicardia. Então, a minha dica é sentir o taquicardia, tenta relaxar, respirar mais fundo, fazer o ar ir até a barriga, porque daí ele vai acalmar o coração. Claro. Né? Então, quem está assistindo a gente, por favor, continua compartilhando as suas fobias, né, ou suas dicas, ou inclusive perguntas para aproveitar a nossa especialista aqui. Hoje não somos só nós, a Mari ainda está de folga, está todo mundo sentindo falta dela. Essa semana ela fez de conta que enganava a gente, postou um videozinho, né, só para deixar a gente com inveja. Mas a gente quer aproveitar a presença do Sandro. Façam perguntas no nosso Facebook ao lado delas, no Twitter, @ao lado delas, ou no Instagram, programa ao lado delas, que a gente vai para um breve intervalo, porque hoje começou um pouquinho atrasado por problemas técnicos, e a gente já volta. 1 minutinho. Até já. Diz o nosso convidado de hoje, você tem 2 minutos. Se a sua resposta foi não, vou te dizer que você está perdendo muita coisa interessante aí no seu dia a dia.
Quem vai nos falar mais sobre isso, vocês já conheceram, Sandro Bosco. Ele pode contribuir muito com a questão autocuidado. Ele é autor, né, dos livros Posturas Restauradoras, que a gente vai falar mais no final do programa, e Meditação para quem acha que não sabe meditar. E, Sandro, é com você. Esse bloco a gente vai explorar o seu corpinho, a sua mente. E aí a gente quer saber como é esse negócio de autocuidado. Que bom, porque o autocuidado é algo que a gente parece que leva em última consideração, né? Você às vezes cuida de todo mundo, presta atenção em todo mundo, ou numa empresa a gente observa líderes que são muito tarefeiros, então eles estão preocupados em doar, ou se as coisas não são feitas ele faz, né? Então tanto no meio social como no meio profissional corporativo, o autocuidado ele é abandonado, né? E eu parto do princípio de que você não cuida de você, você não tem energia para dar para os outros, né? Ou, na verdade, você está dando o que você já não tem, como se você estivesse emprestando dinheiro sem ter dinheiro no banco, né? E é isso, você se desvitaliza muito fácil. Então, é importante você perceber o quanto de energia que você tem que catalisar. Se você está liderando um grupo ou uma família, né? Ou mesmo uma situação social, de você catalisar essa energia para distribuir ela, né? E eu encontro muita resistência, cada vez menos hoje, por exemplo, com a meditação. A pessoa fala, mas meditar, eu não tenho tempo. Aí eu falo, mas você tem tempo para uma pausa? Aliás, a gente podia assistir a pausa, né? Eu acho. Vamos fazer uma pausa nessa conversa e assistir o vídeo do Sandro, que já é uma proposta de autocuidado. Roda pra gente o vídeo. Você tem 2 minutos? Que a pausa de hoje é sobre observação. Observação como aquilo que você vê sem interpretar, enxerga sem julgar. É muito forte, eu chamo isso de pura observação. E eu vou te dizer uma coisa, você já teve essa experiência em outros momentos, quando ouviu um pôr do sol, ficou extasiado, parado, a beleza, reconheceu a grandeza daquele momento porque ela está dentro de você. Você está num espaço aberto. Pratica essa pura observação. Olha, para, afasta um pouco os pés, sente eles enraizando assim na terra. De frente para uma árvore, observa ela, pura observação. Não precisa dar nome para ela. Você percebe as texturas do tronco, os movimentos dos galhos, os tons de verde das folhas. Se ela tem flores, o contraste das cores. Ou o céu. Olha para o céu. Desde a antiguidade ele representa para a humanidade o infinito, o mistério. Aí a sua mente repousa nesse lugar infinito. Percebe como é poderoso? Pratica isso. Agora, no próximo final de semana, 1 minuto, 2, 10, em vários lugares, você vai sentir o benefício direto disso. Porque esse tempo é seu, a pausa é sua. Deu até um relaxamento aqui. O Sandro traz isso, gente, não tem jeito. Você que está aí, vendo a gente, imaginando o clima que está aqui super gostoso no programa, tem feito suas pausas? Como são suas pausas? Conta pra gente, que nós também vamos compartilhar aqui no finalzinho do terceiro bloco. E Sandro, esse negócio de pausa é um pouco complexo nessa vida corrida e maluca que a gente vive. Na verdade, a pausa é algo muito simples, né? Nós humanos temos, às vezes, a questão de engatar com as palavras. Então, como eu estava dizendo, a pessoa não tem tempo para fazer meditação. Falei, uma pausa. Uma pausa eu tenho. Claro, a gente faz pausa, às vezes, pegando o celular, e não é? Você está sozinho num restaurante, você pega o celular, você não está fazendo nada, você está fazendo uma pausa, né? Ou muitas vezes no trabalho a pessoa levanta para ir tomar um cafezinho, ela até esquece de tomar um cafezinho, mas ela precisava romper aquele momento, né?
porque organicamente é necessário a pausa, né? A natureza funciona por pausa, né? Tem o dia, tem a noite, tem... Então enfim. todo mundo faz pausa e finge que não faz. E finge que não faz. tá Agora, o que esses vídeos que estão no YouTube mostram é que você, e da maneira que eu conduzo, é que você pode fazer uma pausa assim técnica, né? Digamos, eu guio para você perceber o seu corpo, ancorar no seu corpo. Isso muda o ritmo respiratório, o teu ritmo cardiovascular e, claro, você rapidamente consegue dar uma refrescada. Se você estava com a cabeça cansada e estava precisando trabalhar criativamente, isso tudo retoma na medida que você tira o foco da atenção, né, do problema ou daquele momento ininterrupto de trabalho e que drena a energia. A pausa é uma recarga de energia muito rápida, né? E quanto mais você faz, mais você se familiariza e mais você vai aprendendo com você mesmo, né? O lugar, o como fazer, né? E a gente vai ensinando pausas em todos os lugares. Meninas, perguntam. Eu quero perguntar uma coisa. Até dentro assim do meio corporativo e no desenvolvimento da liderança, a gente vê um termo aparecendo muito que é do mindfulness. Mindfulness, E aí acho que seria muito legal se você pudesse contar um pouco pra gente Sim. o que é esse termo, né? Porque a gente escuta falar tanto. Então o seria bem mindfulness ele legal. veio do Zen budismo e de alguns mestres do Zen budismos que vieram dos Estados Unidos, que é uma palavra que a gente não tem assim na língua portuguesa, né? Mas ela significa isso, a mente ou a sua atenção está totalmente presente onde você estiver, né? Agora isso com a respiração agitada e sem você só olhando para fora é difícil, é necessário você, é como eu digo no vídeo, o tempo é seu, né? Você tem 2 minutos, você tem 3 minutos, 1 minuto você tem para fazer a pausa. E o mindfulness é isso, você colocar a sua atenção, da maneira que eu vejo, no que você está fazendo. E na pausa, coloca a atenção no que você estiver fazendo, que é a pausa. O próprio corpo físico, o corpo como um campo de energia que ele é, na respiração. A gente estava falando e dá para pausar andando, né? Dá para pausar andando. Diga, vai. É uma coisa interessante, porque o que você está me trazendo, ver se faz sentido o que eu vou falar, é que na medida que eu vou fazendo essa pausa e eu presto atenção, eu estou trazendo para a consciência a minha presença. Faz sentido isso? Eu estou mais presente comigo mesma. Sim. E aí, com isso, eu estou trazendo para a consciência aquilo que eu estou fazendo, né? Que é você tá completamente presente numa ação de observação, como você colocou Sair ali do da piloto folha. automático, Eu saio né? do meu piloto automático Sim, e exatamente. entro naqueles 30 segundos que sejam 1 minuto, podendo estar inteiro comigo mesma. Claro. Tá? E como é que a gente, por exemplo, pode dizer para as pessoas, né, que nos dizem assim, eu não consigo fazer isso em hipótese alguma. Como é que poderia elas, talvez, buscarem dentro delas essa possibilidade? Isso é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas falam, eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso. Eu falei, mas de noite você tem uma cama, você põe um pijama e você deita para dormir? Então isso é uma pausa, né? De 6 mas horas. isso é uma pausa de 6 horas, de 7 horas, tem gente que faz de 5. Né? Enfim, se a gente não fizesse essa pausa, a gente sabe o que decorre de você não dormir. É necessário, a pausa é orgânica, né? Então esse mesmo mecanismo de você mudar a frequência cerebral a partir de uma percepção do corpo da respiração que ocorre no sono, você consegue à medida que você se dá esse tempo, né? Então eu primeiro mostro para a pessoa que você faz pausas. Às vezes você faz pausas até para se distrair, né, de um problema. E elas são muito, diga. Não, eu até queria te perguntar, né, como você recebe muitas pessoas lá no seu espaço, se você tem alguma história que você lembra que te marcou de uma pessoa que talvez chegou e não estava bem ou agitada e através desse trabalho teve alguma transformação, alguma mudança, que você pudesse compartilhar alguma história que te chamou a atenção. Me ocorre uma situação que foi uma entrevista com uma rádio uma vez, que eu estava fazendo uma entrevista sobre meditação, aí num determinado momento ela falou, mas não tem outras formas de meditar, professor? Eu falei, nós estávamos no telefone, né? Ela falou, eu falei, tem, você ouvir a outra pessoa, é uma forma de meditar. Ouvir plenamente, né? Sem ficar pensando no que vai falar. Aí eu ouvi um silêncio, falei, nossa, caiu a linha. Caiu a linha. Aí ela falou,
eu tive que ficar esperando, né? Ela falou, nossa, professor, você me pegou. Eu falei, como assim? Eu não estava te ouvindo mais. Eu só estava pensando na próxima pergunta. Eu falei, meditar é você estar numa entrevista, como estar presente na entrevista, né? A gente está desenvolvendo um trabalho na IEPlog, que é uma empresa incrível, muito grande de logística, e lá eu coordeno um grupo de professoras formadas por mim que vão lá e dão 1h30 de posturas restauradoras. São posturas para realmente você entrar em contato com você e ir para o metabolismo, ficar mais calmo. E a gente tem experiências incríveis. Tinha uma moça que em 15 dias, ela fez 2 ou 3 aulas, o médico já perguntou o que ela estava fazendo, que ela tinha muita depressão, muita ansiedade. Então o resultado pode ser muito rápido. A menina tinha 18 para 19 anos e já fez esse depoimento. Porque eu vou lá mensalmente, faço uma palestra motivadora, e a gente avalia o trabalho das professoras, então é muito rápido, né? Sim. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Você está falando do caso da IEP. Você acha que esse mercado, né, corporativo, ele se atrai pelo tipo de oferta que você traz, de restaurar e pausar, ou não? Você sente que tem atração? Não, eu sinto que está crescente, porque o que eu associo as posturas restauradoras do yoga e a meditação aos benefícios que elas trazem, né? Não são só benefícios físicos, psicofísicos, mas, por exemplo, a prontidão, que é um dos temas das minhas palestras. Claro que se antes de uma reunião você fizer 2 minutos de pausa, né, na sua sala ou no seu espacinho, e tomar consciência de você, a tua memória, a tua presença vai estar muito mais nítida, né, muito mais relevante, a tua disposição melhora, né? Eu associo nas palestras a prontidão com a disponibilidade interna. Agora, para você ter essa disponibilidade interna, você precisa cuidar o mínimo de si, né? E a pausa é um tremendo autocuidado. Todos nós, né, na natureza como um todo, a gente depende de uma energia vital, né? E as ansiedades, os medos, as fobias, como a gente falava, elas afasta disso. Afasta, né? Ela quebra o ritmo dessa energia, né? E por essa razão, no final de um dia, você está exausto, porque se você tivesse, a Vânia estava falando da concentração passo a passo, você não perderia essa energia, pelo contrário, você tem um instituto, né, o Human Performance Institute, que eles falam muito isso, e é bem bacana, porque eles dizem que o nosso aprendizado hoje em dia não deveria ser fazer a gestão de tempo, mas sim fazer a gestão da energia. Claro. Porque, né, o tempo, cada vez a gente está com mais demandas, e isso vai continuar dessa forma, mas se eu puder gerenciar melhor a minha energia, com certeza eu vou conseguir atender as demandas de uma forma então, muito positiva. associado quando a pessoa fala, mas só 2 minutos? Eu falo, mas o importante não é a quantidade, é a qualidade. Não, vou falar para você, não, faça uma pausa, uma meditação de 15 minutos. E se não teve qualidade, de 2 minutos pode ser extremamente eficiente. Então, prontidão, esse espírito de cooperação, a determinação, são temas, né, que eu trago para as palestras, e que em toda palestra eu faço 1, 2 ou 3 intervenções que são pequenas meditações. E isso traz uma apreensão, se aprende muito melhor, se absorve muito melhor das palestras. Apreende o conteúdo. Apreende o conteúdo, recebe e retém. Porque é uma forma da pessoa se aterrar, se ancorar no lugar que ela está na palestra e me ouvir, né, com mais atenção. Então, o rendimento das palestras, no fim eu falo, olha, essas 3 intervenções que eu fiz foram meditações, foram pausas de 2 minutos, 1 minuto durante a palestra. Eu acho que isso que é muito legal que você está trazendo, é desmistificar um pouco essa ideia da meditação que eu tenho que sentar num lugar por 20 minutos e fechar o olho e tal. Então acho que isso é muito legal, desmistificar isso um pouco, Os né? dois Trazer para o pilares dia a dia. as 2 asas desse livro Meditação para quem acha que não consegue meditar, eu desmistifico a meditação e outra, eu simplifico os meios, né? Isso, Todo mundo tem acesso. É o que tem acontecido. Pessoas que nunca acharam que iam meditar estão por e-mails falando sobre o livro e trazendo mais perguntas. É um livro muito prático. Então, a gente tem bastante gente assistindo a gente. Provavelmente essas pessoas podem estar em suas empresas ainda essa hora, né? Algumas trabalham com grupos, enfim.
Quando você faz esse trabalho dentro das empresas, no universo corporativo, na prática, como é que isso funciona quando é um trabalho de desenvolvimento? Porque na palestra você já falou, você explica toda a desmistificação e faz 3 mini meditações. Sim. Mas nesse programa contínuo aí, mensal, o que acontece? Então, as palestras elas são instigadoras, mas elas também instrumentalizam, minimamente. Agora, o que a gente desenvolve é workshops, ou se a gente puder chamar de treinamentos de autocuidado, para as pessoas acessarem a sua criatividade. Por exemplo, a gente está num momento nacional onde se precisa novas soluções, né? Em todas as fatias de mercado e de produtividade. Então, como gerar soluções? Através da criatividade. Então, os workshops ou treinamentos, a gente vai montando um sistema onde a pessoa ou o grupo, né, ou os grupos através dos líderes, criem esse passo a passo desse autocuidado, com a breve meditação ancorando no corpo, na respiração. E em casos como essa empresa que eu mencionei, a Epilog, ela construiu uma sala com todos os acessórios que a gente orientou, para que houvessem aulas regulares com todos os funcionários, desde a produção até os CEOs, a diretoria toda, que é uma forma mais contínua, é um investimento que ele não pretende parar. É um trabalho de desenvolvimento mesmo. E permanente, né? Agora, também funcionam com workshops, que aí a gente tem 3 horas ou 6 horas, módulos, né? Sim. Legal. Ô Sandro, e agora para um outro olhar, né? A gente vê que às vezes no Oriente algumas coisas são diferentes do que no Ocidente, né? Pensando em cultura. E talvez lá, desde criança, já se trabalhe alguma coisa nesse sentido. Então, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo também trabalham com crianças, ou são mães, ou pais. Teria alguma coisa que você poderia também trazer nesse aspecto, que poderia ser interessante, já ir trabalhando e desenvolvendo? Sim, eu vejo 2 coisas. Realmente, no Oriente tem uma cultura desde criança para isso, né? Para esse olhar, mas a gente nunca aprendeu isso. Nem na escola, nem com os nossos pais, né? Então, daí a ideia, pelo menos na adolescência ou na pré-adolescência, de você inserir isso na parte dos estudos, da atenção na escola, né? E em casa, os pais podem dar um exemplo, né? De parar com a criança um pouquinho. Esse é o segundo passo, se você Respirar. começa a praticar isso, as crianças aprendem não o que a gente fala, mas o que a gente faz, né? Meus filhos fazem pausas naturais. Uma vez conversando com uma psicóloga, amiga minha, eu mencionei essa, ela falou, mas você faz pausas, não faz? Sábado ou domingo, eu fico lá 1 hora fazendo a minha prática de exercício. Então eles aprenderam, eu nunca precisei falar para eles, faça pausas, porque eles me vêm fazendo. Então o mínimo que você faça é o que eles vão aprender. E agora a gente vai ter que fazer uma pausa. Vocês respirem, porque a gente vai ter uma pausa breve, que é nosso intervalo, e voltamos já já no último bloco para falar de um caso muito legal que viralizou na internet. Até já! Olá, pessoal! Agora eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que mexeu com a gente. Nós não vamos, obviamente, passar o vídeo aqui, mas fica como dica para vocês. É o caso de uma menina americana de 10 anos que ganhou uma boneca com uma prótese na perna igual a que ela tinha. Ela sofreu um acidente, teve que amputar a perna, ela tinha um probleminha de criança e ganhou de presente dos pais uma boneca idêntica, com a mesma prótese na mesma perna, e ela se emocionou muito ao abrir e reconhecer que a boneca tinha o mesmo problema que ela. Isso nos trouxe uma reflexão, como um cuidado de gerar uma identificação através de um presente
pode ser uma demonstração de amor. E a pergunta que eu faço para você, como você vem demonstrando amor através de um cuidado, mesmo que sutil, com as pessoas que estão aí do seu lado? E nós aqui, como a gente está demonstrando amor uns com os outros? Não, gente, brincadeira assim, mas é uma atitude muito legal, né? Sim. Maravilhosa, né? Não, e eu acho que é amor em vários aspectos. Uma dos pais em terem feito isso, mas pensa na própria empresa que produziu essa boneca. Olha o amor com os clientes, né? Essa empresa faz isso por encomenda, né? Os pais pedem o que quiserem para identificar com a criança, ela faz. É demais isso. É uma ação de inclusão maravilhosa, né? Sim. Poder criar a inclusão. Eu vejo Você isso, que fala de atitude? eu vejo isso, porque às vezes a pessoa, por exemplo, fala, mas qual é a melhor, então, situação para fazer uma pausa? Porque eu não consigo ficar sentado. Então vai caminhar. Mas caminhar, enfim, as pessoas trazem dificuldade. Eu falo, olha, a melhor postura, a melhor posição, a melhor postura para você fazer uma pausa é a atitude interna. Né? Faz uma atitude interna de algo que... Vou experimentar algo novo, vou aprender algo novo. Né? Coloca uma atitude interna de carinho, de amor com você mesmo. Né? Cria essa atitude, olha, eu estou fazendo isso para esse benefício que eu vou conseguir, entendeu? Porque isso é o que muda tudo, não é? As palavras da gente são permeadas pela atitude, né, que você coloca, seja com os outros ou com você mesmo. Imagina a atitude desses pais, provavelmente eles só conseguiram ter essa atitude porque eles devem ter consigo mesmos. Sim. Não, então, e aí o Wiener fala, é muito isso, acho que demonstrar amor tem a ver com atitude, né, e aí quando eu paro e faço a pausa, é atitude comigo, é um amor próprio, e quando eu faço, né, que nem a gente viu aí essa reportagem, é um amor, uma atitude com o outro. Então é muito legal da gente observar isso, né, essa nossa habilidade. Porque a melhor pessoa para cuidar de você é você mesmo. Não adianta querer terceirizar, né? Quando alguém quer cuidar de você não está com uma atitude aberta, não funciona, né? Sim. Agora, quando a pessoa tem uma atitude boa, você consegue ajudar ela, né? Então, a iniciativa de se cuidar tem que vir de você mesmo. A permissão tem que vir de você mesmo. Né? Você tem esse cuidado, amiga? Eu me cuido bastante e essa situação de cuidar, eu me lembro das empresas que eu trabalhei, que a gente tinha as pessoas... Né, de diversidade, então o quanto você aprende a ser mais paciente. Então quando eu sou paciente comigo, eu consigo ser paciente com o outro. Né? Então a paciência, eu acho que é uma das coisas que pode nos ajudar, porque é o amor, é a inclusão. Então se eu sou paciente comigo, eu posso ser paciente com alguém que não consegue fazer alguma coisa na mesma medida que eu consigo fazer. Então eu acho que é uma forma da gente demonstrar, né, aquilo que pode ser feito para alguém. O Sandro já fala dessa coisa, a gente só dá aquilo que tem. Faz essa metáfora para os nossos internautas da grávida. Como é? Isso eu tive até agora no Pará, fui fazer um trabalho voluntário maravilhoso que tem lá com mais de 50 cuidadoras que moram em 22 populações ribeirinhas. E aí eu perguntei para elas, né? E isso é normal a resposta que elas me deram. Eu falei, por exemplo, numa gestante, quando a gestante respira, o oxigênio vem primeiro para a mãe ou para as crianças. E a maioria para o neném, que está sendo gestado. A maioria falou, para o neném, né? Falei, não, o primeiro vai para a mãe, tem que alimentar a matriz, aquela que cuida, né? Porque se você não cuida de si, se a natureza, que é você mesmo, não tem, né? Esse cuidado com você e o neném, não vai existir, né? Sim. Então isso é maravilhoso, é como um princípio da natureza. Sim. Primeiro, você precisa cuidar de você. Com uma atitude. É uma coisa que, por exemplo, eu vejo assim que eu preciso fazer algumas coisas para mim, para que eu possa fazer para o outro. Então eu digo, eu preciso de um tempo sozinha. Não é esse tempo sozinha, não é só porque eu gosto de ficar sozinha, mas eu me energizo, eu me nutro e aí eu consigo nutrir outra pessoa. Se eu não fizer isso, que é bem o que você está colocando, né? Por que você está me olhando com essa cara? Eu tô aqui pensando, né? Porque assim, o presentear alguém, como a gente viu na reportagem, também é uma nutrição. Sim. Né? Sim. Eu acho que quando a gente genuinamente presenteia alguém, a gente sai tão nutrido, quando a gente não quer nada em troca. Principalmente quando a pessoa se emociona, né? E a pessoa se emociona, e você fez realmente por ela.
É tão gostoso de ver isso. Tá aberto para você E é uma forma receber. de se nutrir, né? É Então, uma forma de e a gente fala isso, até na psicologia positiva traz muito essa questão, né? O quanto que a gratidão e a generosidade são elementos fundamentais para a nossa felicidade. É a verdadeira conexão, né? É o que cria conexão, né? A gente está falando de conexão. Sim. Isso Não é o WhatsApp. Não. Não, gente, não, só informar. Só com os nossos internautas. A né? gente A conexão é o WhatsApp. conectado com vocês, por favor, né? Legal. Muito bom. E eu acho que a gente pode ir para as perguntas que estão chegando aqui, muitas, né? Então, a Simone Dias tem fobia de hino nacional. Uau! Meu Deus! Ela desmaiou na escola quando estava cantando o hino e até hoje fica muito angustiada quando ouve a música que é o símbolo do nosso país. Gente, o que a gente pode fazer para ajudar a Simone? Liga da Justiça agora, Não, na verdade, né, dentro da PNL, da Programação Neurolinguística, existem vários exercícios. Então, por exemplo, para esse caso, é típico isso, né? Ela criou uma imagem ou até um som interno maior do que é a realidade. Então, a gente faz alguns exercícios onde a gente começa a trabalhar com essas submodalidades que a gente fala, né? Então, como que eu posso, talvez, diminuir o tamanho dessa imagem, diminuir a intensidade desse som, né? Às vezes a gente tem uma imagem toda colorida interna de um evento ruim, eu posso transformar isso em preto e branco. Então existem umas técnicas bem específicas. E aí eu acho que é legal, ela pode procurar algum profissional, porque não existe uma necessidade, né? Uma fobia que realmente poderia ser bem legal para ela trabalhar. Né? A EFT também vem tratando muito essas fobias, né? Que é Emotional Freedom Techniques. Também é uma dica. Acho que se você procurar na internet, você vai encontrar algumas coisas que podem te ajudar, viu, Simone? Mas pelo amor de Deus, né? Tá chegando as Olimpíadas, gente. Tem que desligar a televisão. Deixa no mudo o canal, Simone, enquanto não resolve. Vamos lá. O Alexandre disse que tem muito medo de altura e se esforça para que isso não cause problemas no dia a dia. Se fosse o Anthony Robbins, já falaria para ele ir para uma cobertura e ficar bem na beirinha, assim. Mas é melhor não ser tão radical, né? Tem alguma dica, Sandro, para quem tem medo de altura? Olha, os exercícios de respiração, eles ajudam muito para isso. Né? Você, ele é progressivo, né? Eu vou ensinando as respirações mais básicas, ampliando a caixa torácica da pessoa com alguns alongamentos, diafragma, para ela aos poucos conseguir respirar mais fundo, quando ela quiser. Aí na situação daquele pânico da altura, ela conseguir acessar a respiração. E talvez olhar para o horizonte, não para baixo, né? Mudar mudar um pouco essa visão, né? Mas o ideal é ela, uma vez que ela já tem algum controle da respiração, fazer o experimento, chegar num lugar seguro em onde ela possa fazer isso, entendeu? Gradativamente ela ir testando isso a partir do quanto ela já desenvolveu da respiração. O que você está falando eu fiz comigo mesma, porque fez? eu tinha medo de altura. Olha, eu tinha que pavor. E aí eu comecei a me experimentar e a respirar e olhar, tá? Ter a coragem de olhar para baixo. Hoje eu consigo fazer isso. Fui enfrentando, foram alguns anos, Sim. mas fazendo isso da respiração. E aí, mas eu só me coloco no lugar, eu seguro para saber que eu tô... mas é interessante, mas hoje eu consigo olhar, eu olhar, porque eu não conseguia. Eu não tinha essa possibilidade. Vamos lá. A Paula disse que precisa aprender a fazer pausas, pois costuma trabalhar muitas horas sem parar e ela vai incluir as pausas no seu dia a dia. Maravilhoso. Olha aí. Legal. Parabéns. Não, e tá até, vendo? né, fisiologicamente já tem um monte de estudo que mostra que a cada 90 minutos a gente deveria fazer uma pausa. Tem outras técnicas Isso dá como o energia. Pomodoro, que é Pomodoro. 25, Isso. cada um. Adote uma e pause. O importante é pausar. Vocês já viram que depois do programa de hoje a gente, né, A gente nunca já tem- mais vive sem pausa. A gente já tem 3 pausas lá para ela treinar e vai sair a 4ª agora. Olha, você já vai dar todas essas dicas aí. O programa fez, aqui a continuação da Paula, o programa fez ela lembrar que quando estava na escola saía um pouco da sala em todos os intervalos de aula e isso a ajudava a ter mais concentração. Muito bem, ela vai retornar esse hábito agora e agradece muito a dica do programa. Maravilhoso.
Já que tá falando de pausa, qual que é o canal que as pessoas podem utilizar para pausar mais? YouTube Sandro Bosco, o canal Sandro Bosco no YouTube. Aí lá você tem várias pausas e ensaios também desses temas, algumas falas sobre esses temas também. Muito sobre bem. como simplificar a E meditação. aí você dirige todo Faço momento. uma pausa conduzida, para ela chegar lá. Nesse muito lugar bem. interno, Você gostoso, estável e calmo. Você leva as pessoas para calma. Leve pra calma. Mas a gente está te acelerando hoje. Né? Mas eu estou acompanhando também. Tá, você está acompanhando. Eu fiz uma pausa antes do programa. Muito bem. Claro. A Márcia Leite tem fobia de água. Ela não consegue nem chegar perto de uma piscina ou mar. Ela pede uma orientação para se livrar disso. Meu Deus. Põe o pezinho só, não. Eu já gosto de jogar a pessoa logo na piscina. Não, Gente, quando eu comecei profissionalmente, né, o meu primeiro emprego eu era professora de natação. E a gente recebia muitos adultos realmente com medo, né? Os adultos que nunca tiveram oportunidade de nadar. Então é um processo. Né, um processo, aula após aula. Então, assim, tinham pessoas que a primeira aula só entravam e só ficavam em pé. Isso já era o suficiente para depois começar a andar pela piscina, até conseguir ir evoluindo dentro disso. Então, se ela quiser mesmo, né, é ir atrás e fazer isso. Experimentar. É um exercício, experimentar. É super eu acho que possível. experimentar é legal, mas sabe que eu acho que resolve mesmo quando a gente entende o que deixou a gente nesse ponto, né? O que trouxe para esse lugar do pânico de água. É que às vezes a gente não sabe, né? Tá lá no Às vezes é inconsciente. muito inconsciente. E aí fica um pouco mais difícil da gente acessar. Mas eu imagino nesse também que sentido, mesmo quando né? você saiba racionalmente, né, ou descubra, aquilo ainda está impregnado. Foi uma programação, né? Que se repetiu várias vezes chip. no seu corpo. Tá no chip, né? Os músculos, eles registram isso, né? Os músculos têm uma memória daquela da sensação. Então, isso que a Verônica está dizendo de você pegar um professor de natação que tem esse trabalho de sensibilizando você, é o processo gradativo de você É como essas reconhecer empresas. no corpo aquilo para poder ir deletando aos poucos. E talvez somado ao seu trabalho, né, quando você estiver lá, por exemplo, na aula, é perceber o seu corpo presente ali dentro da água, talvez ir realmente trabalhando aí essa musculatura. Acho que é ressignificar, né, essa Isso. relação com o prazer da água tocar na pele. Uma coisa que eu aprendi, porque eu tinha muito medo de água, na aula de natação, foi trabalhar como se eu estivesse na barriga da minha mãe. Então, para você voltar de novo a ter esse contato com a água como se você estivesse dentro da barriga. Com um Mas lado se era positivo. ruim na barriga da mãe da pessoa, Aí pronto, aí não aquela sei. mãe que rejeitava. As pessoas têm muito medo com as posturas invertidas. E às vezes eu falo, não, mas tem uma parede atrás de você, você não vai cair. Isso. Então você vê que o medo é irracional. Né? Então, como eu uso muitos acessórios, ela vai, quando ela consegue fazer É aquilo. fantástico. Mas é um momento de... Esse final de semana aconteceu, ela sim foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu nunca achei. Liberdade. A primeira vez que eu É uma fiz foi pessoa, uma fantástico. senhora de 60 anos. Assim, Olha, eu ela acho que para fez terminar o programa, antes de terminar, tu podia fazer uma invertida aqui. em cima da mesa. Acho que as lâmpadas iam deixar. Acho que as lâmpadas Deixa pro próximo, quando a gente mudar de estúdio. Gente, a Débora Medina tá curtindo muito o programa. Beijo, Débora. Manda um beijinho pra Débora. Beijo. Ela tá sempre aí, né? Sim. E a Regina também está acompanhando o programa e disse que está adorando. Olha que legal, a gente está cada vez mais, né, acompanhadas. A gente nunca vai ter medo de ficar sozinha. Tá vendo? Não. Esse é o medo, gente, que com vocês a gente supera fácil, porque a gente sabe que tem vocês do nosso ladinho. E acho que a gente podia falar do nosso livro maravilhoso, do best-seller de Sandro Bosco, hein? O que você acha? ótimo. Né? Conta pra gente o que cada livro você fala. O Posturas Restauradoras, ele veio assim de uma experiência de 30, 40 anos observando quais são os sintomas que as pessoas mais trazem no meu trabalho, né? Então, desses eu selecionei 30, que vai da ansiedade, do estresse, as dores nas costas, dores lombares, dores de pescoço. Estou precisando de tudo isso aí, Sandro. E aí tem uma série de 4 ou 5 posturas que resolvem isso, né? Dor de cabeça crônica,
Peguei os 30 mais comuns. Até a gente chama, segundo o subtítulo dele, é o primeiro socorro, os primeiros socorros do yoga, né? Porque tem gente que não pratica regularmente, mas fala, olha, quando eu viajo, o passaporte é necessário o livro, para onde eu tiver utilizar. E o segundo livro, que é também dessa minha experiência de investigação corpo e mente, que é o Meditação para quem acha que não consegue meditar. Tem muita gente que acha que não consegue. Olha aí, ó, pessoal, tá mostrando o livro no seu É site. um livro divertido, de perguntas e respostas, com ilustrações, tentando responder também. E o outro que você acabou de falar, ó, quem quiser consegue informações no site Sandro Bosco. Ansiedade, insônia, que é muito comum. Olha ali que postura gostosa. Ah, essa postura é maravilhosa. Nossa, Mas fazer invertida, Obrigado, pra mim, também foi a Sérgio. realização de que eu consegui foi? fazer. Foi fantástico. E fala mais sobre esse segundo livro que você estava começando a comentar. O Meditação, ele criou uma linguagem bem acessível. Isso tem, assim, aberto para públicos que era a intenção, né? Falar com pessoas que estão além da fronteira do yoga, né? E aí, claro, muita gente que fala, eu acho que eu não consigo, mas também como ele é um livro muito prático, de 50 perguntas e respostas, tem muita gente que já é, digamos, veterano na prática de meditação das pausas e que tem recorrido aos livros e aos os intensivos que eu dou, baseado e focado no livro também. Então ele está ampliando o público, que é o meu interesse sempre com os dois livros, é trabalhar com pessoas que não são da área, né? Quando a gente fala da tribo da yoga, nem da tribo da meditação, são pessoas que estão por aí, que já ouviram falar, que têm um interesse. E quem quer experimentar essa sensação de, né, se conectar com o corpo através da meditação da yoga, o que pode fazer? Onde pode encontrar informações? sandrobosco.com.br. E eu acho que o tem seu... lá a agenda e tem lá todos os cursos, palestras e intensivos e imersões que eu faço fora de São Paulo, tá tudo lá. O seu espaço fica em Perdizes. Tem um espaço, um estúdio em Perdizes, muito bem situado ali, que você pode conhecer também. Bacana. Também tem o endereço no site. O endereço está no site, Rua Diana 511, em Perdizes. Olha aí, pessoal, acho que a gente podia lotar lá. Vamos todos, quando que a gente pode ir lá te ver? Amanhã. Que horas que vai ser? Tem todo dia tem atividade lá, né? É. Mas vamos amanhã, porque na quinta eu viajo, então... Aproveitar. Legal. Muito bem, quem quiser conhecer o Sandro Bosco pessoalmente Será um já prazer, sabe onde bem-vindos. encontrá-lo, né? Sim, Ou lá no exatamente. estúdio, ou nas suas palestras e eventos, certo? Ou no YouTube, para quem mora fora de São Paulo e não tem uma chance também. Isso. Tem o canal. Muito bem, e quem quiser te levar para qualquer lugar também. Você é facinho Muito de ir, bem. né? Te levam fácil, não? Já estou no aeroporto. Já tá. Muito bom, olha, uma delícia Muito obrigado estar a com vocês. você aqui hoje. Nosso estúdio teve momentos de pausa. A gente até foi mais devagar. Ou não? Mentira. E agradecer muito, muito, muito a sua presença, que está aí super cobrindo nossa amiga Marisol, que mandou te deixar um beijo especial, porque ela queria estar aqui para te dar esse beijo, mas ela não vai estar, então depois eu dou, tá? Tá bom. Fica por minha Combinado. conta. E, gente, estamos finalizando, meninas. É Vambora? isso aí, vambora. Vambora para a reunião, né, da semana isso que aí. vem. Porque agora a gente vai lá no nosso momento de preparar o próximo programa. A gente sai daqui e já começa a aquecer. E semana que vem teremos mais convidadas. Vânia, como é o nome da sua convidada especial da semana que vem? É Vanessa Furstenberg. Olha que chique, gente. Só o sobrenome da pessoa já Ela é é chique. personal coach de corrida. Olha E aí. ela emagreceu 30 quilos só com dieta e atividade física. Vamos ver se ela resolve o meu caso. Correr não é a minha vontade. Gente, acabou nosso tempo. A gente tá aqui já com a plaquinha de tchau. Até semana que vem. Tchau, até. 19 horas aqui na UTV.